Aí, vamos de devocional hoje, nesta manhã maravilhosa. Vamos fazer a nossa leitura da palavra. Quero convidar você a se juntar a mim nesta manhã para realizarmos a nosso momento de intimidade com o Senhor. Vamos começar orando, declarando a palavra de Deus sobre as nossas vidas também e engrandecendo o nome do Senhor. Convido você a orar comigo. Vamos orar? Pai, muito obrigada no nome poderoso de Jesus. Eu te dou graças, Senhor. Obrigada porque a sua palavra nos cura, a sua presença nos sara. A sua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e nos sarou. Por isso eu creio, Senhor, e recebo aquilo que eu preciso do Senhor, no nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pelo Espírito Santo da verdade, nosso amigo, que foi enviado para nos ajudar nessa caminhada. Obrigado, Pai, porque nós estamos buscando compreender a Tua palavra e o Senhor estará nos dando revelação, entendimento, compreensão da Tua palavra, para a glória de Deus. Tudo isso, Senhor, com o objetivo de glorificar o Teu santo nome, porque nós desejamos conhecer o Senhor cada vez mais, para que possamos ter um relacionamento verdadeiro no Espírito e que possa engrandecer o Seu nome aqui na terra, no nome de Jesus. Amém, amém. Hoje nós vamos ler o capítulo 7 de 1 Coríntios, nós vamos ver Paulo continuando ali as instruções, né, para corrigir as situações daqueles irmãos da igreja de Corinto. Os problemas da igreja de Corinto, né? Ontem eu tava vendo até um comentário que diz que 1 Coríntios, a gente não deveria ler ele nem por capítulo, né? Tentar entender por capítulo, mas por problema. Porque Paulo vai resolvendo ali, né? As instruções aqueles problemas que vão aparecendo ali naquela igreja. E a cada problema ele vai trazendo ali as soluções. O primeiro que a gente viu ele destacando ali foi o problema da divisão. Havia divisão na igreja, havia contenda, facções. E Paulo está instruindo ali, né, dizendo que a solução é eles crescerem espiritualmente, porque só tem problema, só tem divisão quando ainda tem carnalidade e como é o fato de sermos ainda bebês na fé, infantis na fé. E depois ele vai falando do outro problema, que era as brigas entre os irmãos, né? Ontem nós vimos Paulo falando sobre a questão das brigas, que essas brigas, elas foram tomar um rumo onde tiveram que parar nos tribunais, né? E ele fala também do problema da imoralidade sexual, um pecado tão grave que talvez nem no mundo acontecesse, ele não tinha visto acontecer, mas estava acontecendo dentro da igreja. Mas o mais sério não era nem que o pecado acontecesse, porque a gente sabe, talvez as pessoas não saibam, mas vai acontecer pecado dentro da igreja. Deus não quer, ele instrui, mas vai acontecer, porque são pessoas que estão em fase de crescimento, que estão em vários níveis. Só que o que era mais grave que Paulo estava buscando corrigir era que a igreja estava conivente, né? Na verdade, ela não concordava, mas também não fazia muita coisa. E aí as conversas foram, né, se propagando e Paulo ficou sabendo através da família de Chloe. Eu digo Chloe. E ele ficou sabendo. Ontem eles estavam levando os irmãos às brigas, chegaram no nível de levar aos tribunais, né? Levar diante dos tribunais pagãos para que resolvessem as contendas entre os crentes, entre os próprios irmãos. E isso Paulo estava instruindo que não era para estar acontecendo, porque
eles deveriam considerar ou sofrer o dano, ou sofrer a perda. Eugênia até fez um comentário ontem, a gente estava falando sobre isso ontem à noite, e ela leu em algum lugar que a instrução era tão séria. No caso deles, o levar um irmão ao tribunal era mais grave, porque os tribunais, não é que nem hoje não, que você leva, que você vai num fórum e você abre uma denúncia ou você entra com uma ação contra alguém. Lá acontecia de modo aberto, era como se fosse assim, num ambiente público, onde você chegava lá e fazia uma denúncia e todos eram julgados. Vocês lembram daquele dia em que Paulo foi na... Eu acho que é isso mesmo, nós vamos ver no final. Eles iam na praça pública, fizeram um motim. Lembra que eles queriam que Paulo saísse daquela cidade quando nós estávamos lendo lá em Atos dos Apóstolos? Eles foram na praça e reuniam aquela multidão e aquele alvoroço. Então era mais ou menos assim que eles faziam com nesses casos de tribunais, denunciando os próprios crimes. Por isso que Paulo vem corrigir, porque isso é, mostrava uma divisão muito grande, uma dificuldade muito grande de comportamento, de lidar um com o outro. Não era uma coisa lá onde acontecia que sem ninguém saber. Não, era na praça. É como se fosse assim, a minha família, os problemas da minha família eu levo para a rua e eu discuto na rua e as pessoas da rua ficam sabendo. Então não precisa, né? Paulo instrui colocando uma ordem, dizendo que se você tem algo para resolver, resolva dentro de casa, na própria igreja, né? A Bíblia traz instruções. Se você tem problema com alguém na igreja, qual é a forma correta de você resolver? Você chama diretamente a pessoa. Nós não podemos ter um problema com um membro e contar para outro. Ó, fulano, tu não sabe. Fulano fez isso, isso, isso comigo. Não, chama o próprio autor, a pessoa que estava envolvida diretamente e trata. A Bíblia diz que você chama diretamente e avisa. Se ela cometeu um erro, se ela cometeu um delito, uma falha. Aí você chama e fala diretamente com essa pessoa. Se não resolve, chama mais duas pessoas como testemunha, vai lá e instrui, pede perdão ou fala que seja lá o que for. Mas se com duas pessoas como testemunha não resolve, fala diante da igreja. Alguém na igreja tem que saber fazer isso. E Paulo também instrui. Na verdade, a palavra nos instrui sobre que se diante da igreja essa pessoa não se conserta, você deve considerá-la como alguém do mundo, como alguém ímpio. Porque ela teve muita chance de se arrepender, ela não se arrependeu, não mudou, não tratou, não resolveu. Então você deixa para lá. Mas evita esse negócio de estar brigando e levando aos tribunais as pessoas os irmãos, às vezes por causas até pequenas, outras causas são muito sérias e a gente precisa tomar mesmo alguma atitude. O fato de nós resolvermos essas coisas dentro de casa, a gente não precisa expor, né, para que o mundo tenha que resolver. Já imaginou um tribunal pagão? Nós é quem vamos julgar os ímpios no final, né, quando o Senhor restaurar todas as coisas, mas ainda estava acontecendo. A gente precisa entender que nós, cristãos... E vocês se lembram também daquilo que foi muito forte, que ele disse, tira esse homem da igreja. E eu falei, tô fazendo assim meio que uma reprise, e eu falei que quando a gente é salvo e está na comunhão com os irmãos, existe uma espécie de proteção para a nossa vida. Nós somos preservados, tem proteção, tem cuidado de Deus, tem uma unção que nos protege, é como uma blindagem, você tem uma cobertura espiritual. Então Paulo diz, tira esse homem do meio de vocês, deixa que ele vá, tira essa cobertura, tira essa proteção dele, porque ele não pode permanecer desse modo. Então ele disse que era para expulsar aquele homem da igreja. Ah, Natália, isso não é errado não. O Senhor, ele é zeloso. Ele diz que a gente não deve tolerar as pessoas que se dizem irmãos e não querem mudança, e não querem transformação, e não querem fazer aquilo que a palavra está instruindo. E hoje nós vamos aqui no capítulo 7, né, como está escrito aqui, ó, do 1 até o 24, diz assim. Vocês viram que esse capítulo, ele é enorme, né? Ele é um pouquinho grande. Na verdade, nem tanto. Ele vai até o número 39, 40. Até o 40.
Mas nós vamos ler até o 24. Diz assim: agora, meus irmãos, eu vou tratar das perguntas. Ele começa a entrar nas perguntas que eles tinham enviado. Que vocês fizeram. As perguntas que vocês fizeram na última carta. É bom que o homem não toque em mulher. Geralmente, porém, é melhor ser casado. Todo homem tendo sua própria esposa e cada mulher tendo seu próprio marido por causa da imoralidade. Eu nem cumprimentei vocês, né? Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando. Vocês que estão aqui, né? O Guilherme, quero convidar você a ler comigo. Abra lá na carta de 1 Coríntios, por favor. E para que nós possamos, deixa eu abrir aqui no tablet, que a letra fica um pouco maior e eu consigo enxergar com mais facilidade. Aí, abri aqui, 1 Coríntios 7. Primeira Coríntios, capítulo 7, diz assim. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Olha só, então, qual é a instrução que os coríntios estavam pedindo? Paulo, como é que é essa questão do sexo entre marido e mulher? Aí ele estava falando sobre, porque assim, nós sabemos que lá em Corinto, era uma cidade portuária, né, como eu já falei, um importante centro de desenvolvimento, era uma cidade desenvolvida, e também era o centro do paganismo. Na verdade, ficava um templo, nessa cidade ficava um templo da Afrodite, que era a deusa do amor. Lembra que os gregos tinham muitos deuses e eles tinham deus para tudo? Então, a deusa do amor, que era a Afrodite, tinha um templo dessa deusa lá. E os rituais de adoração eram a prática sexual, como eu falei no vídeo anterior, eu acho. Aí eu disse, sim, então o que acontecia? Essa questão da imoralidade sexual era tão grande, tão forte. Quando as pessoas se convertiam, elas queriam entender, e agora, como é que a gente se comporta e tal. Então a primeira pergunta que eles enviam, provavelmente, era sobre como era esse comportamento entre marido e mulher. Aí ele vai dizer que o marido não é dono do próprio corpo. Aqueles que são unidos em casamento, né, em matrimônio, quando se casam, eles têm essa comunhão do sexo. Nós estávamos falando ontem que o sexo fora da aliança do matrimônio, do casamento, ele é pecado, né? E o sexo, ele é uma bênção dentro do matrimônio. Tanto é que se nós deixarmos de realizar, né, como forma de ajudar a santificação um do outro, para que não fiquem né, como posso dizer, sendo tentados nessa área, ele orienta que marido e mulher não se abstenham por muito tempo do ato sexual. Porque nós sabemos, aí ele fala aqui, ó, se vocês
se privarem, que seja de comum acordo. Eu não posso simplesmente dizer, ah, marido, eu não vou conseguir ter relação sexual com você durante um mês porque eu estou em oração. E isso eu estou causando uma dificuldade porque é uma situação desigual. Então ele estava orientando. Porque digamos que eu fosse convertida e achasse que devesse me santificar nessa área, mas eu sou casada, então o fato de ser casada já coloca isso num parâmetro diferente, né? Então, graça e paz, irmão Sérgio, seja muito bem-vindo. Bom dia, viu? E já coloca a gente num parâmetro diferente. Uma vez que eu sou casada, isso tem dentro dos acordos, né, das cláusulas da união matrimonial, está justamente o ato sexual, que é direito de ambos, né? E para que não houvesse tentação, ele orienta, olha, não fica muito tempo, não se abstenham por muito tempo do ato sexual. Se vocês querem se santificar, que seja de comum acordo, o marido e a mulher decidem, vamos tirar um tempo de consagração para orarmos, para nos santificarmos e ficar sem essa situação, aí pode. Mas quando um decide e o outro não, ele disse é melhor que não façam isso para que não sejam tentados. Porque você percebe que ele deixa claro para que o diabo não possa tentar vocês por falta de domínio próprio. Porque se nós temos o fruto do Espírito, se nós estamos buscando andar no Espírito, queremos agradar a Deus, entende-se que nós temos domínio próprio. Uma das coisas que isso traz pecado para nós é quando nós não temos domínio, como eu falei naquele dia sobre o fato de não ter domínio. Isso a gente faz a gente enveredar por uma vida de extremos, de pecados, cometendo pecados com o nosso corpo, seja na parte sexual, seja na área da glutonaria, tudo isso por falta de domínio, seja na área da soberba, né? Quando a gente não tem ali o domínio, a gente comete pecados. Então, ele diz para que Satanás não possa tentar vocês por causa da falta de domínio próprio. Eu digo como uma concessão e não como um mandamento. No 7, gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, outro tem aquele. Qual era o dom de Paulo nesse caso? Ele tinha o dom de ficar sem o ato sexual. Ele não tinha esposa, né? Ele era solteiro, então ele disse que isso não era um problema, uma dificuldade para ele. E ele disse que desejava que todo homem fosse como ele, porque ele não teria, né? Não tinha essa a mais, né? Essa obrigação, essa dificuldade que ele considera o casamento não como algo ruim, mas como algo que traz dificuldade para aqueles que querem obedecer a Deus de forma mais integral, mais intensa, como era o caso dele. Aí no 8 diz assim: portanto, eu digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas ele deixa claro também que nem todo mundo tem condições de aceitar isso. Então ele diz que é melhor casar, é melhor cada um ter sua esposa. Ah, eu não tenho como ficar solteiro, eu não tenho como ficar sozinho, eu não tenho como ficar sem alguém. Ele disse então é melhor que você arranje uma esposa e se case. No 9 diz assim: mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar do que arder em desejos. Para os casados, porém, eu tenho uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Então, para os que são casados, que estavam casados e se converteram, o que é que tem que fazer? Ah, eu me converti primeiro, meu marido não quer nem saber de igreja, meu marido não quer nem saber de Deus, o que é que eu faço? Aí ele vai orientar. Você não deve se separar do seu marido e o marido não deve se separar da sua esposa. Se converteram, se vieram para Jesus, a ideia é que Jesus traga equilíbrio, e porque quando a pessoa que se converte, ela começa a dar fruto, né, começa a dar um bom testemunho, ela pode reconciliar o seu marido. É diferente de alguém que é solteiro e que vai casar, de alguém que precisa arrumar alguém para casar, precisa procurar uma pessoa que já seja cristã.
Mas quando nós somos casados e nós nos convertemos, nós precisamos permanecer do jeito que o Senhor nos orientou, a não ser que a outra pessoa não aceite de jeito nenhum que você, que eu ou a pessoa que se converteu siga Jesus. Tipo, eu não quero você com Jesus. Escolha, ou eu ou Jesus, porque eu não fico aqui. Então, nesse caso, a esposa ou o esposo fica livre do cônjuge que não quer viver com ele por causa de Jesus. Então, ele fala sobre isso aqui, ó. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz, para viver em paz. Então ele diz assim, olha, eu tenho uma instrução, na verdade é uma ordem, né, que vem do Senhor, ele começa a dar essas orientações. Aquilo que eu estava falando. Meu marido, eu me converti, meu marido não quer nem saber de mim por causa de Jesus. Ele não aceita viver comigo, disse que com Jesus não adianta. Então, a ordem aqui da palavra deixe-o ir. Se ele quer ir embora, que ele quer deixar o casamento por causa que você se converteu, deixe ele ir, porque nós somos chamados para a paz, para viver em paz. Mas se ele aceita viver com você, então permanece casado, permanece no casamento. Aí no 16 ele fala, você esposa, como sabe que seu marido pode ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é minha regra para todas as igrejas. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar a sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não o deve ser agora. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Se cada um permanecer como estava quando Deus o chamou, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Aqui está falando da escravidão normal, porque antes haviam muitos escravos, haviam senhores que compravam escravos e eram donos deles. E ele disse, se o escravo foi alcançado por Jesus e ele se tornou um cristão agora, e ele não se incomoda de permanecer escravo, se aquela situação, isso não tem problema, né? Ele disse, você pode continuar sendo escravo. Isso mostra para mim, sabe o que, queridos? Como hoje a gente não trata mais desse aspecto de escravidão, é diferente da escravidão do pecado, né? Claro, totalmente diferente. Porque observa, a situação dos escravos era o quê? Alguém que era comprado para poder servir a uma pessoa que tinha mais condição. Isso não era de algo de todo ruim quando o escravo não era maltratado. Ele era escravo, mas ele era tratado como alguém que era naquela casa. Ele tinha comida, tinha dormida, tinha... Natália, era um absurdo ser escravo. Mas era melhor do que não ter condição nenhuma, porque alguns escravos, sem ter um senhor ou um dono, ele passava muita privação, muita dificuldade. Então ele está dizendo, olha, o fato de você ser escravo não é de todo ruim. Se você tem a oportunidade de ser livre, seja. Mas se também quiser permanecer, você fica lá com o seu senhor. Isso não é de todo um erro que você precise mudar. Só se você quiser, né?
E aí ele fala uma coisa interessante. Disse que antes alguns escravos eles optavam por permanecer mesmo sendo livres. Por exemplo, quando chegou a possibilidade dele se tornar livre e ele queria permanecer com aquele senhor, ele tinha que ele fazia um ritual e que consistia em furar a orelha, né? Eles iam em um suportezinho que fazia um furo na orelha e ele demonstrava com aquele gesto que ele era escravo, que ele escolheu permanecer com aquele senhor porque ele tinha um vínculo já com aquela casa, com aquela família, com aquele senhor que era o dono dele, que tinha comprado ele. Então, era um escravo, existia uma expressão chamada escravo de orelha furada, que era eu escolho permanecer aqui. Né? Ele tinha a condição de ser livre, né? De viver a própria vida, mas ele permanecia ali porque havia criado um vínculo com aquela família, com aquele povo, então ele escolhia permanecer escravo ali. Ele escolhia permanecer servindo aquela família. Lembra quando tem uma carta que Paulo escreve a uma pessoa, não sei se é Tito, e ele fala sobre o escravo que ele tinha, né? E ele se converteu lá na prisão com Paulo, e ele diz, olha, aceita ele de volta na sua família e tal. Se ele cometeu algum erro, eu vou restituir, eu vou pagar. Mas agora ele é irmão em Cristo Jesus, e ele fala sobre isso também. Então ele disse assim, se você tiver a oportunidade de ficar livre, então aproveite, mas isso não preocupe, não deixe que isso preocupe você. Ah, eu sou escravo, e Jesus, eu me converti agora, o que é que eu faço? Ele diz, não se preocupa, fica aí, servindo a essa pessoa, né? Agora, se você tem a oportunidade de se livrar, de ficar livre e viver a própria vida, então fique à vontade. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora você é escravo de Cristo. De qualquer forma, não tem aí nenhuma dificuldade, porque a gente se torna escravo de Cristo também, né? Mas é diferente de você ser maltratado, não é o caso aqui. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Esse versículo diz sobre o estado, a condição, no que se refere não de pecado, gente, né? Disso que nós estamos falando. Deve permanecer do jeito que encontrou. Se era casado, permanece casado. Se era solteiro, permanece solteiro. Se era viúvo, né? Era isso que ele estava falando. Não precisa mudar a situação. Vixe, eu me converti agora, porque tinha gente que queria estar voltando para fazer outras coisas. Não precisa. Tem gente que cria um monte de confusão com isso, né? Ele diz que tinha gente, por exemplo, se tivesse tido 2 casamentos ou relacionamento, e agora como é que eu resolvo? O conserto voltando? Não. Fica aí onde você está e olha a sua vida daqui para frente. Olha daqui para frente, permanece. Eu lembro que quando eu me converti, primeiro eu era casada, não era nem casada, né? Vamos dizer assim. A gente morava junto. Então o que aconteceu? Eu não fui largar o marido ou qualquer coisa desse tipo, né? Na verdade, Jesus entra na nossa vida e promove a restauração, a mudança, mudanças que eram necessárias naquele tempo. Então, nós fomos melhorando a nossa situação ao invés de causar separação. Mas, como vocês viram, a pessoa não aceita, então não tem problema, deixa a pessoa aí. Vocês estão ouvindo? Oi, Lúcia. É Lúcia Maria, né? Seja bem-vinda, viu? Vocês não têm dúvida a respeito desses assuntos, né, gente? Esses assuntos aqui a gente geralmente utiliza muito quando a gente vai instruir pessoas no casamento, esse texto. Porque as perguntas eram justamente sobre isso, a respeito de casamento, a respeito da ressurreição, como o pastor Adriano mencionou naquele dia, lembrou. A respeito do véu das mulheres, né? Ele vai responder ainda mais na frente. E a nossa leitura hoje é só até o 24. Então, basicamente, as questões aqui são sobre esses, né? Sobre como é que a esposa se comporta na questão do sexo e tudo mais. E em relação ao nosso devocional hoje para a nossa vida prática, quem é solteiro
deve procurar alguém para se casar, se quiser, né? Não é obrigado também se casar, não existe nenhuma lei em lugar nenhum dizendo que a pessoa é obrigada a se casar. Se você é casado, também não deve se separar, porque você já tem uma condição, né, um estado de casado, e não deve se separar. Mas se você precisa procurar alguém para casar, também o faça, faça dentro da lei, da lei de Deus, para que você não viva uma vida irregular. Ah, Natália, eu não tenho como ficar solteira, eu não tenho como ficar sem sexo. Tem que procurar alguém para casar, porque não pode ficar na imoralidade sexual. O que é, a Natália, considerado imoralidade sexual? É qualquer relação fora da aliança. Tem a relação daquele. O que é imoralidade? Ó, digamos que existe uma relação de casamento e aí sai, como a gente chama de pular a cerca. É imoralidade sexual. Ah, eu sou solteiro. Ou eu sou viúvo, sei lá, e eu não tenho ninguém. E eu vou procurar alguém para fazer sexo. É imoralidade sexual, porque o sexo fora da aliança é errado. E existe dentro da relação, inclusive na área sexual, ele fala: tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Tem que ver o que é de comum acordo um com o outro. E era basicamente essas as instruções. Primeira parte que ele fala mais é sobre o casamento, sobre como é que se mantém puro nessa área sexual, porque era um problema para os irmãos de Corinto, uma coisa local, uma dificuldade, porque era o berço do templo pagão da deusa Afrodite, e as pessoas elas não tinham instrução a respeito de como era que elas deveriam viver a vida sexual. Então Paulo traz essas instruções para equilibrar ali a vida dos irmãos que estavam se convertendo e querendo obedecer a Cristo. Essas instruções a gente já sabe basicamente para a nossa vida como é, mas vale a pena a gente olhar e obedecer. Então nós devemos praticar, né? Você faz a sua parte, vê o que é que precisa realizar como aplicação, vê o versículo, né, que vai fortalecer a sua fé e procura obedecer, aplicar. Nessa área nós devemos nos santificar, porque como Paulo lembrou, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E quando um homem ou uma mulher se une a outra pessoa no sexo, ela se torna um no corpo, um na carne com aquela pessoa. Então, e também tem o lance da semente, né? O sêmen, ele vem derivado da palavra semente, de modo que você não pode sair espalhando por aí as suas sementes, né? Você tem que ter uma pessoa ou alguém onde você possa viver essas coisas de forma santa. Então, basicamente, o nosso devocional é esse, né? Vale a pena a gente simplesmente obedecer, não só saber, mas obedecer. Cadê vocês? Tem algum comentário? A paz do Senhor Jesus. Isso mesmo, Lúcia. Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, minha querida. O pastor Adriano tá botando aqui. Inclusive, viver juntos sem oficializar o matrimônio é imoral também. Isso mesmo. Muito bem lembrado. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele vem organizando isso também, né? Eu lembro que quando a gente se converteu, a gente percebeu isso no Espírito. O Senhor nós percebemos que estávamos sem aliança, sem a oficialização civil, né? Civil, e também da bênção sobre o nosso matrimônio, sobre a nossa relação. E a gente correu para corrigir isso também. Porque no mundo a gente pensava: ai, que negócio de casar, pra que precisa casar? Pra que a gente não já tá junto? Mas se tem lei, nós somos aqueles que obedecem às leis, tanto a lei de Deus, né, a instrução da parte de Deus, como a instrução civil. Então, nós precisamos sim obedecer às leis do nosso país. E também a lei da palavra de Deus, que é moral, né? Que é pra gente ser aquela. Se nós procuramos viver do nosso modo, a gente está sem regra, sem correção. E o Senhor está nos orientando. Então é isso, quero que você seja um praticante da palavra. Eu e você somos chamados a viver essa palavra. Então podemos olhar a nossa vida nesse aspecto de casamento, nesse aspecto conjugal, e observar e tomar cuidado para obedecer, para que nós não venhamos a infringir a lei, né? E defraudar, como a palavra diz,
o cônjuge, né, tratando ele também como alguém ou ela como alguém muito importante também nessas áreas, né, na área sexual, na área do cuidado, na área do zelo para com a outra pessoa, porque agora ambos são filhos de Deus, quando é um casal cristão. E quando não é, um é cristão e o outro não, também tem instrução para isso, que a mulher pode continuar com o marido pode continuar com a mulher se ele não tem problema que você seja cristão. Então vai tudo sendo organizado e ligado para a glória de Deus. Eu quero agradecer a sua companhia e dizer que amanhã, às 6 da manhã, nós estaremos aqui no nome de Jesus para darmos continuidade ao capítulo 7 e ver as respostas de Paulo para a igreja de Corinto, né, a respeito dos outros assuntos. Então fica junto conosco amanhã. Quero pedir a você para comentar lá no vídeo o que foi que mais marcou você, o que foi que você mais aprendeu, que o Espírito Santo tem nos ajudado. E eu vejo você amanhã no nome de Jesus. Amém, gente. Vamos praticar, orar, agradecer ao Senhor. Tire um tempo para estar com Ele. Se restaure, né? Tire um tempo para meditar nessa palavra. Fica com Ele. Não fica só desligar ou parar de ler a Bíblia e já ir fazer outra coisa, não. Fica um tempo meditando, pensando nesse versículo. Fica em comunhão com o Senhor e canta para Ele, agradece, dá louvor, porque assim nós vamos viver uma vida na comunhão, na presença do Senhor. Amém? Eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Obrigada, gente. Um abraço. Que o Senhor abençoe vocês e esse dia.